A paz seja contigo. Louvado seja Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa Deus falar teu coração por intermédio da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Está escrito: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A sabedoria dos poderosos, a sabedoria desse século, é reduzida a nada. A sabedoria da carne. Deus, ele não tem escolhidos muitos sábios, muitos poderosos de nobre nascimento. Como está escrito aqui também em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fracas. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Assim ninguém toca na glória de Deus. A pessoa, ela vai saber que ela não era nada, era pó, cinza, continua sendo pó e cinza, mas ela vai lembrar das origens dela, do passado dela. Quem era essa pessoa? E hoje quem é essa pessoa? Ela vai saber que foi Deus quem exaltou ela. E ela não vai tocar na glória de Deus. Eu era uma pessoa desprezada. Eu era uma pessoa rejeitada pela minha família. Eu era uma pessoa que ninguém considerava. A pessoa logo vai pensar. Ou seja, ela vai dar toda a honra e toda a glória a Deus. A sabedoria dos poderosos, a sabedoria da carne, a sabedoria desse século será ou serão reduzida a nada. A nada. Quem tem a sabedoria do Espírito Santo, prioriza o reino dos céus, prioriza a salvação. Quem tem a sabedoria da carne, a sabedoria dos poderosos, conquista o mundo. Ganha muito dinheiro, compra seus palácios, seus belos carros, compra tudo aquilo que a alma deseja, o coração deseja. Porém, não consegue conquistar o reino dos céus. Não consegue entrar no reino do céu, no descanso eterno, na morada do Altíssimo, aonde irão morar os salvos eternamente. Então busca em Deus, no nome de Jesus, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Teme a Deus, respeita a palavra de Deus. Quem tem a sabedoria de Deus. Louvado seja Deus na sua vida. No versículo 7 está escrito: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Que maravilha! Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Jesus, ele é o Senhor da glória. Que maravilha! Os poderosos, os que se achavam sábios, eles não teve a sabedoria do Espírito Santo. Porque se eles tivessem a verdadeira sabedoria, se eles conquistavam a verdadeira sabedoria, eles não crucificavam o Senhor da glória, Jesus. Eles lutaram dia e noite contra Jesus, procurando do que acusá-lo, para matar, para crucificar, para tirar a vida dele, para expulsar ele da terra. É certo que aqueles homens, eles não tinham sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria deles era da carne, o poder que eles tinham era poder da carne. E eles conquistavam. Como está escrito: conquista o mundo inteiro e perde a alma, perde a salvação. Não vale a pena. Quem tem a sabedoria de Deus
prioriza o reino de Deus. Prioriza a morada eterna, a palavra de Deus, a presença de Deus. Porque tu pode conquistar tudo, meu irmão, minha irmã. Mas se você não conquistar o reino dos céus, se você não apoderar do reino dos céus, meu amigo, minha amiga, não valeu a pena. Ouve o que o Espírito Santo está falando. E isso é muito importante para os teus ouvidos, para o teu coração, para a tua alma, para a tua vida. Em nome de Jesus. Aí tem muitos que dizem assim, eu já sei disso. Esses que falam isso estão correndo perigo. Estão correndo perigo. Quando a pessoa diz que sabe. Eu já sei disso. Ou seja, eu não preciso estar ouvindo isso. Esses aí estão correndo perigo. Dificilmente eles vão entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível aos homens, para Deus é possível. Volta o teu coração totalmente para Deus. Que o teu coração seja totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. No versículo 9, continuando, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus. Que maravilha, que é o reino dos céus. O reino dos céus é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar de justiça no Espírito. É a morada dos salvos. É um lugar incomparável. Você conhece um lugar aqui na terra maravilhoso? Um lugar de paz, de sossego, de tranquilidade, que você, quando está naquele lugar, você não quer sair mais? Que é conhecido como paraíso? Esse lugar aí não é nada comparando com o reino dos céus. O reino dos céus é infinitamente melhor do que este lugar. Só para você ter uma ideia. É a revelação do Espírito Santo no meu coração. Tomara que o teu coração esteja aberto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa pessoa ela vai se alegrar comigo. Porque lá no reino dos céus é alegria, é paz, é justiça no Espírito. Está escrito na palavra de Deus. Recebe porque é de Deus. Busca em Deus a sabedoria do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Ele nos revela, aqueles que amam a Deus, recebe a revelação de Deus dentro de si, acerca do reino de Deus. Que o reino de Deus é um lugar de paz, de alegria, de justiça. O Espírito que está me guiando, me leva a entender, a compreender essas coisas. Que vale a pena eu lutar, me esforçar para morar no reino dos céus. Porque lá é um lugar de consolo eterno. Deus, o Todo-Poderoso Deus, Ele é o próprio consolo. Lá não vai existir lágrimas, choros, dor, agonia, sofrimento, preocupação com contas, com dívidas, com pessoas, com esse e aquele. Não. A mãe não vai ficar preocupada com o filho, o pai com o filho, não. Lá é um lugar de paz, de alegria, de justiça. Lá vai ser regozijo. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Ouve. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, investiga. Todas as coisas investiga, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito de Deus perscruta, investiga até as profundezas de Deus, para revelar para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, o Espírito Santo vai fazer isso. E aquilo que é dado a ser revelado aos homens, o Espírito de Deus vai revelar. O Todo-Poderoso Deus vai permitir isso. Porque Deus, Ele conhece
a mente do Espírito, a vontade, o desejo do Espírito, de revelar aquilo que é maravilhoso para aquela pessoa que ama Deus, aquele homem, aquela mulher que ama Deus. E quando é revelado o reino de Deus, meu irmão, essa pessoa ela vai falar: eu abro mão de tudo isso aqui para mim morar nesta morada eterna, para mim morar onde Jesus está, o lugar maravilhoso, lugar de paz, lugar de tranquilidade, de refrigério, Bendito seja o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele perscruta, ele investiga, ele procura as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, para revelar para o homem e para a mulher que ama Deus. No versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus revela para o homem, para a mulher que ama Deus, que prioriza o reino de Deus, que teme a Deus. Ninguém conhece o homem próprio, abaixo de Deus, só mesmo o próprio homem. Ninguém sabe dos teus pensamentos, do teu coração, do que está dentro de você, só você mesmo sabe, abaixo de Deus. Assim também o Espírito Santo. Ninguém conhece as coisas de Deus, só o Espírito Santo. E ele revela para aqueles que amam a Deus. Se você priorizar o reino de Deus, priorizar a palavra de Deus, buscar o reino de Deus, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus vai revelar essas coisas no teu coração. E você vai saber das maravilhas de Deus, do que Deus fez por ti. Está fazendo por ti gratuitamente, como está escrito aqui no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que maravilha! O Espírito Santo é dado gratuitamente. Jesus morreu gratuitamente por mim e por você. O reino dos céus foi feito e é dado gratuitamente. A salvação não é paga. Ninguém compra a salvação. A salvação é conquistada pela graça, embaixo da graça. Você vai mostrar as tuas obras. Você vai obedecer a palavra, andar no caminho do Senhor. E sem merecimento você vai ser salvo, porque você crê em Jesus. Você preferiu obedecer Jesus, preferiu obedecer a palavra, preferiu andar no caminho do Senhor. Existem vários caminhos, mas o único caminho que leva ao reino dos céus é Jesus. Jesus, ele é a única porta do céu, não existe outra. Entenda essas coisas. E Deus faz tudo isso gratuitamente. O milagre é de graça, a vitória é de graça, tudo é de graça. Deus, ele só quer que você ouve, que você crê, que você obedece, que você ande com ele. Deus, ele quer que você teme a ele. E ele vai fazer na sua vida infinitamente mais do que o que você pensa ou que você pede. Crê no teu coração, em nome de Jesus, conforme a fé que opera dentro de você, que manifesta dentro de você. Tudo é de graça. E tudo é para a honra e para a glória de Deus. No versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, olha só, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o homem espiritual, o homem de Deus, a mulher de Deus, de fato e de verdade. De fato e de verdade. Ele vive no Espírito, ela vive no Espírito. E o alvo é o reino dos céus. O alvo é a salvação, é a vida eterna. E leva as pessoas também a ter o céu, o reino dos céus, como alvo, como apego, como prioridade. O reino dos céus, a salvação, a vida eterna. O homem espiritual, é certo, que vai morar na morada dos salvos. Vai morar na morada eterna, onde há vida eterna. Vida eterna, com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos. Os anjos de Deus vão estar ali, todos estarão ali.
Louvado seja Deus. Esses vão sentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Bendito seja o Todo-Poderoso Deus. No versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles é loucura. A fé é loucura. Esforçar, lutar e batalhar pelo reino dos céus, morar no reino dos céus, para eles é loucura. Abrir mão deste mundo, desta vida, até das coisas desse mundo, desta vida, para poder apoderar do reino dos céus, para eles são loucura, para o homem natural. Mas para o homem espiritual é diferente. No versículo 15, ó, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Que maravilha! O homem espiritual, ele julga todas as coisas. Mas ele não pode ser julgado, ou melhor, ele não é julgado por ninguém. Ai de alguém julgar um homem espiritual. Nem o próprio Deus, o reto juiz, julga um homem espiritual. Nem o próprio Deus julga. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus não serão julgados. Ou seja, é homem espiritual, mulher espiritual. Quem está em Cristo Jesus é espiritual. É homem de Deus, é mulher de Deus, não serão julgados. E ai de alguém julgar. Nem o próprio Deus julga. Nem o próprio Deus julga. Esses são conservados para a salvação, para morar na morada dos salvos, na Nova Jerusalém, no reino dos céus. Ouve o que o Espírito Santo está falando. O homem espiritual, ele não pode ser julgado por ninguém. Jamais ele será julgado por alguém. Ai de alguém julgar ele. Ai de alguém julgar o homem espiritual. E ele pode julgar todas as coisas. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Uma pergunta. Nós, porém, temos mente de Cristo. Mente é o quê? Pensamento, coração, vontade, desejo. Qual é a vontade de Cristo? Agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. Reinar eternamente no reino do Pai, que é o céu. Assim também são esses que têm mente de Cristo. Pensa assim também. Sabe que aqui é uma passagem. Jesus, ele sabia que ele estava aqui de passagem na terra. Ele ficou aqui 33 anos. E voltou para o Pai. Eternamente. Ele vai ficar no reino dos céus eternamente. Jesus Cristo, ele habita dentro de cada um daqueles que crê pela fé. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Se você crê na palavra de Deus, se você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma, você pode ser nascido de Deus. E pode ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Não é falar, não, eu sou espiritual, não. É os teus feitos, é o que está dentro de você. Nem você mesmo muitas vezes não entende, não vai entender. Porque quem está na carne, quem é natural, vai pensar que você é louco. Vai pensar que você é louco. Que é assim que o homem natural vê. Ouve a palavra de Deus, guarda no teu coração. E prioriza o reino de Deus dentro de você. A salvação, a vida eterna. A palavra de Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor ao Senhor. Respeita a Deus. Reverencia a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Compartilhe essa mensagem. Que aonde chegar, chega o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Para a glória de Deus. Você que não se inscreveu ainda neste canal do Pastor Olavo Neves, se inscreva e seja ricamente abençoado. Abençoada. Este canal é um canal de bênção na vida de todo aquele que está inscrito. Estou orando a favor da sua vida, em nome de Jesus. Deus vai nos abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. E vai nos conservar para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Obrigado a todos que já estão inscritos neste canal. Permaneça nesse canal, não saia, em nome de Jesus. Vai sair aqueles que Deus arrancar, que Deus tirar. Em nome de Jesus, aqueles que perseverar, Deus vai conservar para a vida eterna, em nome de Jesus. E diante da presença de Deus,
eu estarei sempre orando por essas pessoas. Ainda que eu não conheça, Deus conhece. Eu vou falar, Deus, cada pessoa que está inscrita nesse canal, guarda essa pessoa, Pai. Põe dentro do coração dela o desejo e a vontade de priorizar o reino de Deus, de ir em busca da salvação da vida eterna, de ser uma pessoa abençoada na terra, protegida e guardada. Que assim seja. Amém? Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor.